Vamos conversar com o tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, Adilson Paes de Souza. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer. Prazer é nosso. Adilson, uma reportagem da Ponte Jornalismo desta semana mostrou que a Corregedoria concluiu que os PMs que mataram o Davi, num caso ocorrido aqui em São Paulo, eles não cometeram homicídio, Segundo aqui os 8 policiais militares envolvidos na abordagem do vendedor ambulante Davi Nascimento dos Santos, que tinha 23 anos, ali no dia 24 de abril, eles foram indiciados por cárcere privado com resultado morte, mas não foram indiciados por homicídio. Como é que você vê a conclusão da Corregedoria, Adilson? Olha, eu vivi 30 anos na Polícia Militar, eu aposentei em 2012 e nós estamos em 2020, ou seja, já passou aí 8 anos, Um bom tempo. E cada dia eu me surpreendo com as notícias e com os fatos que beiram um absurdo. Essa interpretação eu nunca vi. E quando eu li a matéria, fiquei extremamente surpreso. Eu tive que checar na fonte, acessar o site da UOL, desculpa falar o nome, além da Ponte, porque ele fazia referência ao UOL, porque eu não acreditei. Eu achei que fosse até fake news, algo plantado, assim, embora eu tenha visto o site, Falei, será que é uma página falsa? E não era. Era verdade. É um absurdo. Eu estava me apoiando na entrevista do ex-promotor, do promotor aposentado Roberto Tardelli, que agora é advogado criminalista, que trabalhou no júri por muito tempo. Um absurdo jurídico. E mais do que isso, passa a mensagem clara de impunidade, que haverá sempre alguém para proteger quem pratique um ato mau, especialmente esses que ceifam vida de pessoas. Para começar, eu só poderia falar isso. Agora, Adilson, a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de apuração feita pela Corregedoria, até por conta do próprio corporativismo, acaba sendo algo comum, não só em São Paulo, mas também em outros lugares. Qual solução que você vê para isso? Seria o fortalecimento, por exemplo, do controle externo, da fiscalização da sociedade por meio das ouvidorias? A situação só tende a piorar, Na minha época, quando se falava em Corregedoria, os policiais tremiam, porque sabia que ali haveria um certo rigor na apuração, coisas que talvez não acontecessem nos batalhões de área. Não, agora nós estamos vendo que a Corregedoria está atuando também de uma maneira mais benéfica aos policiais. Esse mesmo capitão que presidiu esse inquérito, ele presidiu um inquérito inquérito policial militar resultante das mortes de Paraisópolis. E foi ele que lançou a tese que ele responsabilizou os pais das vítimas pelas vítimas estarem no baile funk. Ou seja, ele inovou ao culpar, além das vítimas pelo próprio homicídio, os pais das vítimas. E ele lá permaneceu e agora ele quer dizer que a morte do jovem foi um acidente. Eles tinham por objetivo, segundo a tese levantada e defendida pelo capitão que está lá no inquérito, eles queriam cárcere privado. O homicídio foi algo a mais que aconteceu por acaso, por acidente. Por isso que qualificou o cárcere privado. Isso é um absurdo. O jovem foi morto com um tiro no peito e na cabeça. Nós estamos falando de várias ações autônomas. Os policiais quiseram matar esse jovem. Exacerba assim um corporativismo que está radicalizando. Já passou da época de nós falarmos em controle externo da atividade policial de uma maneira adequada. Embora esse papel caiba ao Ministério Público de acordo com a nossa Constituição Federal, o Ministério Público não exerce adequadamente o controle externo da atividade policial. O papel do Ministério Público que nós temos assistindo é que controle externo significa
avaliação do inquérito que chega nas mãos dele. E não é isso. Por isso que nós temos que defender modelos existentes em outros países de uma comissão independente da polícia, sem qualquer vínculo hierárquico com o governo do Estado, com pessoas que não pertencem aos quadros oficiais, com mandato, assim como nós temos mandato para os integrantes, os dirigentes da Anvisa, dessas agências todas, com mandato, com ampla transparência e com o máximo rigor. Eu acho que esse seria o modelo adequado. Mas nós estamos longe de ter isso, principalmente no momento que vivemos na nossa vida do país, onde as instituições estão derretendo e o autoritarismo graça dia após dia. E você acha que esse sistema poderia ser o sistema que já existe, o de ouvidoria, só que remodelado para que as ouvidorias pudessem ter mais poder de intervenção sobre a realidade? Não, eu não creio. A ouvidoria, primeiro a ouvidoria do jeito que está posto, o ouvidor, ele ouve, mas não pode fazer nada. Ele não tem poder de investigação. O papel que o ouvidor tem, que é importante, de ouvir as pessoas, receber as queixas, encerra-se aí. Até mesmo fazer alguns estudos, como a ouvidoria tem produzido relatórios interessantes, mas para por aí. O máximo que a ouvidoria pode fazer é pedir. Não é nem requisitar, é pedir, requerer aos órgãos que façam a apuração. Só que os órgãos fazem a apuração e muitas vezes a apuração é incompleta. Ela não carreia aos autos, não traz para o não traz para o processo os elementos probatórios suficientes que embasem uma atuação do Ministério Público para a condenação desses agentes. Eles são incompletos e favorecem o quê? A absolvição dos agentes. Então, eu não creio na ouvidoria, até mesmo porque a ouvidoria, além desse papel limitado, a forma de escolha dela também não é uma forma das mais interessantes, digamos assim. Inovou-se em eleger 3 membros e dessa lista tríplice o governador escolher, mas nós temos que avançar, sabe? E numa outra forma de escolha, sem a interferência do governo do Estado, com mandato, para assegurar independência absoluta, rigor e transparência e prestação de contas. E nós não temos esse modelo. Adilson, chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Adilson. Bom dia. Prazer em falar contigo. Oi, Marilu. Tudo bom? Prazer? Quanto tempo? É verdade. Vamos lá, Adilson. Olha, a investigação, né, essa que envolve aí a morte do David, do vendedor ambulante, cita apenas baixas patentes da equipe, né, do BAEP E05207, né, como participantes da ação. O tenente que comandava a tropa não consta como indiciado. Isso é comum acontecer, Adilson? Olha, os fatos mostram que isso acontece com frequência. Em Paraisópolis foi a mesma questão. Lembra, Marilu? Os policiais eram indiciados, investigados, mas ninguém falava quem era o comandante, quem estava lá, como se toda aquela tropa no Paraisópolis se reunisse sem ninguém comandar. E na época nós debatemos sobre a escala de comando que existe, o rol de oficiais que estão de serviço e são responsáveis. Mesma coisa agora, e de acordo com a reportagem, havia oficial presente no local do crime. Ou seja, no mínimo, ele é partícipe por omissão. Nós temos aí a figura da omissão penalmente relevante. Então ele deveria ser indiciado por homicídio qualificado, não cárcere privado seguido de morte. Infelizmente isso acontece, nós estamos revivendo no século XXI o clássico Casagrande e Senzala. Aos senhores um tratamento diferenciado, aos do baixo clero outro tratamento. Totalmente errado. Só um exemplo, Marilu, um detalhe: homicídio qualificado, a pena mínima de 12 anos. O cárcere seguido de morte, a pena máxima é de 8 anos. Dá para entender a jogada?
Perfeitamente. Adilson, agora está correndo em paralelo também a investigação pelo DHPP, né, da Polícia Civil. Você acha que isso aí pode dar outro resultado do que a Justiça Militar? Qual que é a tua expectativa? São instituições independentes, né? Esperemos que o delegado de polícia do DHPP ele exerça o seu ofício com denodo e faça a interpretação correta do fato e a subsunção, a adequação à norma jurídica, porque não há como afastar a tese do homicídio qualificado, mais o crime de caráter privado, mais a fraude processual, mais abuso de autoridade, que também ninguém está falando nisso, mais organização criminosa, que nesse caso tem, e é interessante, porque são várias pessoas que se reuniram para praticar crimes, o tipo penal da organização criminosa. A gente espera que ele tome uma decisão diferente, sim, que ele indicie os policiais por homicídio qualificado, além de outros crimes. Só que criou um incidente dentro do processo. Há uma cisão de condutas. Você tem um lado a Polícia Militar afirmando uma conduta, e do outro lado esperemos que tenha a Polícia Civil. Isso só prejudica o trabalho da acusação, isso beneficia o trabalho da defesa, porque tumultua o processo. E o órgão de acusação, que é o órgão de investigação e acusação lato sensu, que é do Estado, está cindido. Uma parte defende que era para investigar com isenção e apontar os elementos para a correta responsabilização dos agentes. E a outra, que a gente espera que aconteça, está agindo para colher os materiais de prova para puni-lo. Se a acusação já está cindida, como falar em uma responsabilização? Tem tudo para chegar, se chegar em tribunal do júri, dar mais um caso de absolvição e perpetuar a impunidade. Uma coisa é o devido processo legal, que nós todos temos que brigar, amplitude de defesa, como deve ser para policiais, para não policiais. Outra coisa é fazer arranjos na apuração para tentar vender uma posição que não existe. É um absurdo classificar essa conduta como cárcere privado seguida de morte. A morte aconteceu por acidente, por negligência de algum agente. Um acidente. Não foi isso. Como é que alguém pega alguém no meio da rua, some com essa pessoa, dá tiro na cabeça e no peito, troca a roupa para confundir a perícia? São atitudes muito bem claras, estabelecidas. Eles sabiam o que estavam fazendo e vem com essa de... não... É isso. Tá certo. Com essa indignação a gente encerra aqui a nossa conversa, Adilson. Um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima, estou à disposição. Cada vez mais é momento da gente conversar desses assuntos espinhosos, porque eles estão brotando com uma certa profusão e isso é extremamente preocupante. Conversamos aqui com o tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, Adilson Paes de Souza. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.